Olá, meus amados e minhas amadas, meus queridos e minhas queridas que me acompanham no nosso canal de aulas de Direito, em especial a nossa disciplina de Direito Penal. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir a todos que acessarem as nossas aulas, que deixem seu like, façam sua opinião e que se inscrevam no canal para que vocês possam me ajudar a melhorar o conteúdo das aulas. Na nossa última aula, nossa 32ª aula, nós falamos dos crimes contra o sentimento religioso, que está previsto no título 5 dos crimes contra os sentimentos religiosos e contra o respeito aos mortos, no capítulo 1 da parte especial do Código Penal. Dos crimes contra os sentimentos religiosos, nós falamos especialmente do artigo 208. Nessa nossa 33ª aula, nós iremos dissecar um pouco sobre os crimes contra o respeito aos mortos, que está previsto nos artigos 209 ao 212 do Código Penal, especialmente no seu capítulo 2º, tá? Capítulo 1 dos crimes contra o sentimento religioso e no seu capítulo 2º dos crimes contra o respeito aos mortos. Estes crimes, certo? Que é nada mais que a segunda parte do título de crime contra o sentimento religioso, certo? Este crime de respeito aos mortos, ele vem a tratar do impedimento ou da perturbação de cerimônia funerária, da violação de sepultura ou de destruição, certo? E subtração, ou também da ocultação do cadáver. E por último, ele vem a tratar do vilipêndio a cadáver. Todos eles previstos, como eu falei, do 209 ao 212 do Código Penal. A doutrina, ela nos orienta que os mortos não têm direito, mas, e no entanto, é tutelado o sentimento de referência dos vivos para com os mortos. Como é o caso, que está previsto no artigo 138, parágrafo 2º do Código Penal. Se não vejamos, o 138, ele diz que ele trata da calúnia. E no seu parágrafo 2º ele diz que é punível a calúnia contra os mortos. Ele prevê, neste caso aí, o artigo 138, parágrafo 2º, ele prevê que a calúnia contra os mortos e a sua incriminação. Neste caso, é aquele caso, o caso de impedir, que é nada mais que paralisar, impossibilitar. Os dois verbos, impedir, ou o verbo perturbar, que é aquele caso de embaraçar, atrapalhar, estorvar, certo? O próprio enterro do morto, né? Que nada mais é que o transporte do falecido em cortejo fúnebre, mesmo que este esteja desacompanhado, e que, pelo fato de que este cortejo, ele irá até o local do sepultamento ou da cremação do morto. O crime, ele pode ser praticado por omissão. Por exemplo, no caso de se omitir de fornecer veículo
para transportar o corpo, porque, segundo a doutrina, este ato, ele torna-se um ato de impedir, de impossibilitar ou de paralisar, tá? Ou também de perturbar, ou seja, de embargar, dificultar, etc. O enterro, né? Ou a cerimônia fúnebre. O enterro é incluído pelo fato da translação do corpo para o local onde vai haver o sepultamento ou a cremação. A doutrina também nos orienta que a cerimônia fúnebre é um ato civil em que se presta assistência ao homenageado. Aliás, se presta assistência ou homenagem ao falecido. Havendo cerimônia religiosa, a sua interrupção ou perturbação, ele vai aí caracterizar o crime previsto no artigo 209. E que também este crime, ele pode ser praticado por omissão. Se houver uma omissão neste caso, também é crime. Como no caso também de fornecer a própria urna funerária, o próprio esquife, a viatura para o transporte, ou até as chaves do túmulo, certo? Se houver esta omissão, está caracterizado o crime, tá? O sujeito ativo deste crime é qualquer pessoa. E o sujeito passivo é a vítima e também a coletividade, qual sejam as pessoas da família e aquelas que têm a relação afetiva com o morto, com aquela pessoa que foi extinta, tá? Nessa diapasão aí verifica-se que há um crime muito vago, isto é, ele tem por sujeito passivo uma entidade sem personalidade jurídica, certo? Como no caso da coletividade, da família e dos amigos do morto. O morto, ele não pode mais ser o titular de direitos. Ele não pode ser sujeito passivo do crime. E nesse sentido, também, esse crime existe aí, por esta razão, quero dizer, existe o dolo. Por quê? Por ser a vontade livre e consciente, certo? De não impedir, de impedir ou perturbar o enterro ou uma cerimônia fúnebre. Neste tipo penal, ele não existe nenhum elemento subjetivo do tipo, tá? E lembrando que é uma forma simples que está previsto nesse crime, que está configurado no artigo 210, no qual ele consta como a violação de sepultura, que como o referido crime, e tem como objetivo jurídico, certo, o da proteção da mesma forma que o sentimento e o respeito aos mortos. Quanto ao tipo penal, é de forma objetiva, posto que tem como verbo a ação violar, defasar, abrir, descobrir, destruir, tá? Profanar, tratar com desprezo, ultrajar, macular, aviltar, sepultura ou urna funerária. Para a doutrina, com a violação, o cadáver ou a cinza do defunto, ele deve ficar exposto. E por esta razão, o crime neste caso, ele vai se configurar. Só o fato de violar, certo? Ele se configura. Tá? O sujeito ativo, ele também pode ser qualquer pessoa, aquela que pratica o delito. E por sujeito passivo, que, como falei antes, é a própria coletividade, a família e os amigos do falecido. Tá? E tem como um elemento subjetivo o dolo,
Ou seja, o crime ele se consubstancia pela vontade livre e consciente de violar ou de profanar sepultura ou urna funerária. O fim subjetivo é o de profanar e o de violar. Quando se fala de consumação, este crime ele consuma-se pela própria violação ou pela profanação da sepultura ou da urna funerária. Existe também a tentativa, que é perfeitamente admissível, pelo fato de consumar-se o delito com qualquer ato de vandalismo ou de profanação sobre a sepultura. Portanto, é cabível e admissível a tentativa. No tocante ao concurso de crimes, a doutrina ela nos expõe 4 casos de concurso de agente, tais como a violação e a profanação prevista no artigo 210, se a prática do crime de violação de sepultura ou urna funerária forem cometidos também os atos de profanação, estes restam absolvidas pela violação. Há, portanto, crime único, certo? Que é a violação da sepultura, do 210, e crime de calúnia contra os mortos, que está lá no 138, parágrafo 2º. Se a profanação constituir calúnia contra o morto, porque neste caso haverá concurso formal entre os citados crimes acima, esses crimes que nós acabamos de citar. A violação de sepultura, previsto no artigo 10, e subtração ou destruição de cadáver do 211, tá? Ele, por sua vez, se tornam aí um concurso formal entre os crimes, né? Há também o crime único, como eu falei, na hipótese em que o cadáver ele se encontra sepultado e a violação de sepultura constitui este meio necessário para a prática do crime fim, que é a subtração ou a destruição do cadáver. Quando se fala de vilipêndio, haverá também concurso material de delitos, uma vez que para se subtraírem objetos de uma sepultura, não é necessário vilipendiar o cadáver. Tá? Já nos casos em que a violação da sepultura esteja em conformidade com determinação judicial, não comete o referido crime, pois, neste caso, está se agindo no estrito cumprimento de um dever legal. Tá? Se observarmos o diploma processual, este diploma processual, ele não faz qualquer menção à autorização judicial quanto ao seu procedimento ou à sua exumação. Contudo, ele sem essa referida autorização, certo? Se não houver essa autorização, pode se configurar o crime do delito previsto no 210 e 212 do Código Penal, tá? Que é a violação de sepultura e vilipêndio de cadáver. Tá? Deve-se também observar, portanto, que não se considera cadáver, tá? O esqueleto humano ou as suas cinzas, a múmia, e que no caso de subtração de esqueleto, das cinzas, cadáver ou múmia, ou no caso de subtração, ele é considerado aí como um crime de furto, certo? Também se constituem objeto material do crime previsto no artigo 212, excluindo-se os citados, o natimorto, ou seja, aquele que, tendo chegado à sua maturação através da gravidez, ele nasce sem vida. Também, neste caso, é considerado como um cadáver. Tá? Não é considerado, certo, o feto, que por não ter chegado à sua maturação necessária, né? Ou seja, a sua maturação para o devido nascimento.
O dolo, ele consiste na vontade livre e consciente de destruir, subtrair ou ocultar cadáver. Ou seja, a vontade de praticar a conduta e aviltar o cadáver, tendo-se decidido que é indispensável, certo? O elemento moral consistente no desejo consciente de desprezar o corpo com a intenção de depreciá-lo. Tá? Quanto à sua consumação, esta se dá com a destruição, seja total ou parcial, do cadáver. E que na modalidade ocultar, o crime ele se consuma com o desaparecimento do cadáver ou parte dele, certo? Finalmente, a modalidade subtrair, o crime ele se consuma com a retirada do cadáver, retirada do cadáver ou parte dele, da esfera retirada, da esfera de proteção e guarda da família, de amigos, etc. Neste caso, é perfeitamente cabível aí uma tentativa, tá? E também haverá concurso material, como eu falei, de crime, com o delito de violação de sepultura, e o concurso formal com o vilipêndio a cadáver, previsto no 210 e o 212. No caso do 212, que trata especialmente do vilipêndio a cadáver, este artigo ele traz como um objeto jurídico a questão do sentimento de respeito aos mortos, tá? Sendo que a conduta típica é vilipendiar, tá? Que significa dizer tratar com desprezo, ultrajar, não somente o cadáver ou as suas cinzas, né? O vilipêndio ele pode ser praticado de diversos modos, tá? Ele pode ser praticado por atirar excremento em cadáver, proferir palavrões contra ele, praticar atos sexuais contra o cadáver, tá? O elemento do tipo deste crime, em termos de sujeito ativo, tá? É qualquer pessoa que pode praticar este delito, mesmo a própria família do morto. E o sujeito pacífico também, por tratar-se de um crime vago, crime comum, é a coletividade, a família, os amigos do falecido. E tem como elemento subjetivo o dolo, tá? Quanto ao concurso de crime, se o agente violar e ultrajar o cadáver, por exemplo, jogando sobre ele excremento, haverá bem aí concurso formal de crime, previsto no 210 e 212. E da mesma forma, se o vilipêndio configurar calúnia contra o falecido, também haverá concurso de crime formal, certo? Previsto no 138, parágrafo 2º e o 212. Destaca-se, nesses casos, a modalidade aí do verbo vilipendiar, no qual tem como ação nuclear, tá? Da parte final do artigo 208. Na parte final do artigo 208 fala de vilipendiar, consubstanciando-se no verbo vilipendiar, ou seja, isto é, ele trata aí de um desprezo, de um desdém, de modo ultrajante, o ato ou objeto de culto religioso. Também pode se vilipendiar por meios escritos, por palavras, por gestos, etc. Por exemplo, se você proferir palavrões contra a imagem de um santo, você está vilipendiando. Atirar papéis contra a imagem do santo, está vilipendiando.
E neste crime, exige que nesta ação de vilipendiar, ela seja feita no decorrer do ato religioso, ou diretamente sobre ou contra a coisa, ou seja, o objeto do culto religioso. Nesta ação criminosa, o crime ele se dá sobre ou junto ao cadáver, ou às suas cinzas, né? E tem por elemento de tipo, em termos do sujeito ativo, tá? Como sendo qualquer pessoa que pode praticar este delito, mesmo, como falei anteriormente, a própria família do morto. E o sujeito passivo, é a própria coletividade, a família e os amigos do falecido. E tem como um elemento subjetivo o dolo. Vamos falar aqui do artigo. Quanto ao artigo 208, ele diz escarnecer, aliás, do 209, né? O 208 nós falamos ontem. Do impedimento ou perturbação de cerimônia funerária. 209. Impedir ou perturbar enterro ou cerimônia funerária. Pena de detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. No seu parágrafo único, tem uma agravante, que se há emprego de violência, a pena é aumentada de 1/3, sem prejuízo da correspondente violência. Tá? No 210, que trata da violação de sepultura, diz violar ou profanar. Olhem o núcleo verbal. Do 209 é impedir ou perturbar. Do 210 é violar ou profanar sepultura ou urna funerária. Tá? Tem uma pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Tá? O 211, que é sobre destruição, subtração ou ocultação de cadáver. Olha o verbo nuclear: destruir, subtrair, ocultar. 211, destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte dele. Pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Quando se fala do vilipêndio, certo, a cadáver, previsto no artigo 212, o verbo nuclear é vilipendiar. Vilipendiar cadáver ou suas cinzas. Tá? Vamos ficar por aqui. Na nossa 34ª aula, nós trataremos do capítulo do título 6º da parte especial, que trata dos crimes contra a dignidade sexual. E iremos iniciar no seu capítulo 1º dos crimes contra a liberdade sexual, que está previsto no artigo 213 ao 216A do Código Penal. Muito obrigado a todos e esperamos contar com todos na nossa próxima aula. Não esquecendo de pedir que façam sua inscrição no nosso canal. Nos ajudem. Obrigado e até a próxima aula.